Quem está na intensidade aqui, pode dar um glória a Deus? Amém. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Quero agradecer o pastor Walter, a honra, pastor Ricardo, pela honra que me concede de poder tomar esse altar num momento de extrema importância aqui na igreja. Então, para mim é uma alegria, uma honra, mas também uma grande responsabilidade. E eu peço ao Senhor que Ele me dê graça, a fim de que eu possa ser um instrumento na vida de vocês nessa noite. Está me acompanhando aqui minha família, fica de pé minha esposa, meu amor, 31 anos de casado, meus filhos, Caio Danilo, Daiane, Ana Carolina, Danilo acompanhado da sua esposa Larissa, né, e a Daiane acompanhada do seu esposo. Cadê? A luz está forte aqui, não estou conseguindo enxergar, está ali. Então hoje eu estou com a família completa aí, então a gente está muito feliz, amém? Pode sentar, Deus abençoe. E quero dizer para vocês que o povo de Campo Grande está ansioso para receber o nosso pastor lá no dia 8 de março, né? Eles estão assistindo a conferência. Vamos mandar um glória a Deus aí, pessoal de Campo Grande, vamos lá? 1, 2, 3, glória a Deus! Aí, pessoal de Campo Grande que está nos assistindo, receba aí essa glória de Deus na vida de vocês, amém? Queria convidar vocês a abrir suas Bíblias rapidamente. Também estou feliz aqui em rever alguns irmãos e irmãs da época ali de Guarapiranga, de Osasco, aqui da sede também. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 18. É um texto muito conhecido. E quando o pastor Ricardo me fez o convite, eu fui buscar em Deus o que eu deveria ministrar, e o Senhor colocou esse texto no meu coração, que diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo de número 18: mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Podemos todos juntos ler esse texto no tempo 3? 1, 2, 3. Mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, queridos e amadas do Senhor Jesus, esse texto, ele fala de algo extremamente importante para a nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente viver em intensidade. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite tem como tema brilhar intensamente. Para que nós possamos brilhar intensamente, precisamos estar atento a alguns detalhes muito importantes que a palavra de Deus nos revela. E aqui no livro de Provérbios, que é um compêndio de conselhos, em que Salomão, ele escreve vários provérbios aconselhando seu filho para que ele pudesse ter uma vida, viver uma vida intensamente de acordo com os desígnios de Deus, e para que ele pudesse resplandecer diante do mundo de trevas que já dominava aquela época. Parece que Salomão está falando da nossa época, mas naquela época as trevas já imperavam na cidade, em todo aquele contexto. Então Salomão, ele começa a passar alguns conselhos, algumas orientações, para que o seu filho tivesse uma vida intensa de acordo com o propósito de Deus. E ele também vai trazendo algumas coisas interessantes, porque ele mostra e revela um antagonismo que existe entre a vida do ímpio e a vida do justo. E ele, diante disso, ele faz uma analogia entre o caminho do justo e ele primeiro mostra um antagonismo, depois ele faz a analogia do caminho do justo em relação ao amanhecer de um dia. Ele compara a vida do justo, ele diz, mas a vereda do justo é. Repita comigo assim, a vereda do justo é. Isso me chama a atenção, porque ele não diz a vereda do justo será, ele diz é. Ele não está falando algo para o futuro, ele está falando algo para presente. Sabe por quê? A vereda do justo é porque o nosso Deus é.
Então, se você serve a um Deus que é, você também tem que ser. Então ele diz: a vereda do justo é como luz da aurora. A luz da aurora, ele está dizendo o seguinte: quando a luz da aurora chega, quando o sol da justiça chega, as trevas têm que ser dissipadas. E ele faz essa analogia com a vida do justo. Ou seja, ele está dizendo indiretamente que nós, como justos, como pessoas justificadas por Cristo, precisamos, onde chegarmos, brilhar. Diga para quem está ao teu lado aí: onde você chegar, você precisa brilhar. Olha só o que Jesus disse em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos. Bendito seja o nome de Jesus. Tanto Jesus como Salomão, ele nos adverte a entender que nós, como igreja, precisamos brilhar intensamente. Não obstante a isso, nós precisamos entender pelo menos 3 coisas. Primeiro, nós precisamos brilhar, mas nós não temos luz própria. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a primeira coisa que precisamos entender: nós precisamos brilhar, mas precisamos entender que Ele é o sol da justiça e que nós apenas refletimos a luz de Cristo no mundo. A segunda coisa que precisamos entender é que precisamos brilhar sim, e intensamente, mas para a glória de Deus. Diga para 2 ou 3 pessoas aí: você precisa brilhar intensamente, mas não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Quem está comigo nessa palavra pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Em terceiro lugar, irmãos, se é para Jesus está fraco, aplaude mais forte aí. Glória a Deus. Em terceiro lugar, precisamos entender outra coisa. Quando você e eu olhamos para o céu à noite, e o céu estiver limpo, o que nós conseguimos observar? As estrelas brilhando. Só que essas estrelas, elas já morreram há milhares de anos-luz. E aí o que eu aprendo aqui? Para uma estrela brilhar, ela precisa morrer. Para que eu e você possamos brilhar com intensidade a luz de Cristo no mundo, precisamos mortificar nossa natureza humana, precisamos mortificar o nosso ego, precisamos mortificar nossas vontades, precisamos mortificar o nosso eu. Cutuca teu vizinho aí e fala: você quer brilhar? Então prepara para morrer. Prepara para mortificar a sua natureza, porque nós só vamos conseguir refletir intensamente a luz de Cristo quando deixarmos Cristo viver em nós. E quando eu falo de intensidade de vida cristã ou de brilhar intensamente, eu não estou falando de um ativismo religioso. Eu não estou falando de você estar vivendo numa dinâmica intensa de trabalhar, isso também é muito importante sim, mas tem muitas pessoas que estão trabalhando muito para Cristo, mas perderam a intimidade com Ele. Então você e eu precisamos trabalhar, mas sem perder a intimidade. Precisamos brilhar com intensidade, mas sem perder a intimidade. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para o Novo, nós percebemos mulheres e homens de Deus que trabalharam com intensidade, que refletiram a luz de Deus com intensidade, mas não perderam a intimidade com Ele.
Então vem a pergunta: o que eu devo fazer para conseguir brilhar intensamente? Então a primeira coisa que eu aprendo, e o que eu vou dizer aqui nenhuma novidade, mas como o tema é intensidade, o que eu vou dizer aqui para vocês, e também já tenho dito para mim quando preparava essa mensagem, é que nós precisamos intensificar. O que eu vou dizer aqui, eu tenho certeza que todos vocês já fazem, mas é necessário que haja uma intensificação. Então a primeira coisa que eu aprendo, não há como brilhar intensamente nesse mundo se a nossa vida não estiver intensamente pautada na palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra, Jesus é o sol da justiça, Ele é a luz do mundo. Olha só o que diz o Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra. Se nós queremos realmente brilhar intensamente, precisamos pegar a nossa vida e confrontá-la com aquilo que a Bíblia nos orienta a viver, para que a partir daí nós possamos ser capazes de realmente refletir intensamente a luz de Cristo. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Quando o salmista diz isso, ele está dizendo que a palavra é como uma lanterna que vai à nossa frente, iluminando a nossa trajetória de vida, mostrando a sinalização dos caminhos que precisamos percorrer, mostrando e revelando os prováveis buracos ou ambientes em que nós possamos tropeçar. Então, quando nós estamos cheios da palavra, nós andamos na luz e as trevas vão sendo dissipadas a cada dia, a cada passo que nós damos, porque a luz de Cristo está sobre nós. Então nós conseguimos, o nosso caminho vai como a vereda, como a vereda da justiça, como luz da aurora. Nós vamos caminhando e as trevas vão se dissipando. A palavra é como um farol que nos dá visão de longo alcance. Tem crente que está andando de farol baixo, ele está numa estrada de trevas que vive a sociedade, mas ele está no farol baixo. Diga para o teu irmão: liga o farol alto aí, meu irmão. Liga o farol alto. Quando você liga o farol alto, você vê uma curva perigosa que está lá na frente. Quando você liga o farol alto, você vê a sinalização que avisa que o perigo está próximo. Quando liga o farol alto, você faz uma viagem segura. Bendito seja o nome de Jesus. É a palavra. Paulo disse a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 16: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, para que ele possa viver uma vida intensa, agradando a Deus e refletindo a glória de Deus. Lembra de Josué? Josué, o Senhor disse para ele: Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nela de dia e de noite. Medita intensamente. Ele está dizendo para meditar intensamente, de dia e de noite. E ele diz o resultado: para que tenhas cuidado que fazer tudo conforme quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o fruto no tempo certo, que as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará.
Então, queridos e amadas, se queremos brilhar intensamente, precisamos estar cheios da palavra de Deus na nossa vida. Jesus disse: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo e será feito. A segunda coisa que eu aprendo para que nós possamos brilhar intensamente, nós precisamos intensificar a nossa fé em Cristo. Você pode repetir comigo? Intensificar a fé. Por que intensificar? Porque nós já temos a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, nós já temos fé, mas nós precisamos intensificar essa fé. Nós precisamos fazer com que essa fé ela alcance outras dimensões, porque a fé ela tem níveis na vida de cada um. Na vida de algumas pessoas ela é ausente. Lembra dos discípulos, quando aquele jovem lunático, quando Jesus vai ministrar sobre ele, e Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? Então Jesus estava falando ali de uma geração que não tinha fé. Mas em outro momento, Jesus, salvando os discípulos de uma grande tempestade, Pedro chegou a andar sobre o mar, mas quando tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Ele diz: por que duvidaste, homens de pouca fé? A fé estava no nível pequeno, pouca fé. Mas quando aquele centurião se aproxima de Jesus, pedindo para curar o seu servo que estava gravemente enfermo, o Senhor diz para ele: olha, eu vou lá na tua casa. Ele falou: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas eu também sou uma autoridade. Eu entendo bem esse negócio de autoridade. Eu digo ao meu servo: vai, ele vai, vem, ele vem. E eu creio que se o Senhor simplesmente liberar uma palavra, ele será curado. Sabe o que Jesus disse? Nunca vi fé tão grande em Israel. De repente você chegou aqui hoje com uma fé duvidosa, pequena. Deus já fez coisas extraordinárias, mas mesmo assim você ainda continua olhando: será que foi? Será que não foi? Eu quero te dizer nessa noite: intensifique sua fé. Intensifique sua fé e te prepare, porque essa noite Deus ainda pode realizar coisas extraordinárias na tua vida. Enquanto você está aqui, o Senhor pode estar curando na tua casa. Enquanto você está aqui, Ele pode estar resolvendo uma causa na justiça. Enquanto você está aqui, Ele pode estar libertando um ente querido. Enquanto você está aqui, Ele pode estar realizando um milagre em alguém que está enfermo. Cutuca quem está ao seu lado, diga: intensifique sua fé. Você pode estar perguntando: mas como eu intensifico minha fé? Orando, jejuando. Mas eu encontrei um texto muito interessante. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 5 em diante, ele diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Ele fala de algumas promessas de Deus, de nós desfrutarmos da natureza de Deus, das grandiosas promessas. E ele diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé, ou seja, para que você acrescente, para que você potencialize, né, uma linguagem atual, né? Para que você potencialize, intensifique sua fé. Pedro, ninguém melhor do que ele para falar isso, né? Ele viveu várias situações que ele ficou meio aquém daquilo que Jesus esperava dele, mas Pedro aprendeu. E o Senhor quer que você aprenda hoje, quer que eu aprenda hoje, que nós precisamos intensificar a nossa fé. Aí ele diz: olha, acrescente a vossa fé a virtude. Eu fui olhar no grego. Virtude
A palavra no grego aqui é ereti, que fala predisposição moral de fazer o bem. Irmãos, quando nós poderíamos pensar que fazer o bem intensifica a nossa fé. Mas aqui, intensificar e fazer o bem, está falando de fazer o bem quando todo mundo faz o mal. Então, quando você recebe o mal e faz o bem, você está intensificando sua fé. Bendito seja o nome de Jesus. Porque muitas das vezes, quando nós falamos de intensificar a fé, nós mencionamos a oração, o jejum, sim, tudo isso é importante, mas precisamos também ter a virtude de fazer o bem. E ele diz: a virtude, o conhecimento. Esse conhecimento aqui também não é um conhecimento filosófico, não é um conhecimento científico, e até mesmo não é um conhecimento teológico, é um conhecimento de experiência de andar com Ele. Porque, irmãos, nós podemos conhecer uma pessoa através de ouvir falar, através de uma biografia, através de um estudo, mas quando nós andamos com ela, nós conhecemos ela muito melhor. Diga para quem está ao teu lado: quer intensificar a sua fé? Ande mais com Deus, esteja mais com o Senhor, ande mais com Ele, esteja mais na presença dEle, esteja buscando mais a Ele, e tenha certeza que a sua fé será intensificada. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso que Abraão foi o pai da fé. O Senhor disse para Abraão: Abraão, anda em minha presença. Então Abraão andava com Deus, e a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão andava com Deus e via as maravilhas que Deus revelava a ele, então ele ia fortalecendo sua fé. Deus fez uma promessa, uma grande promessa, e de repente acontece algo totalmente antagônico à promessa que Deus fez. Você vai ser uma grande nação, né? Você vai abençoar os que te abençoarem, e faz aquela promessa linda, e logo em seguida o que acontece? Vem fome sobre a terra. Coisa de louco, né? Deus faz uma promessa e de repente surge uma grande adversidade. Mas Abraão andava com Deus, então ele intensificou sua fé andando com Deus. E aí continua dizendo: ao conhecimento, o domínio próprio. Irmãos, domínio próprio fortalece a fé, sabe? Você conhece algum crente pavio curto? Normalmente os crentes pavio curto, eles não conseguem ter fé nas coisas. Sabe por quê? Porque ele não consegue olhar as coisas que Deus realiza numa dimensão, dentro de um tempo, dentro de uma oportunidade. Ele não tem domínio próprio, então ele é uma pessoa que ele é ansioso, ele é imprudente, ele realiza coisas que Deus ainda não orientou ele a realizar. Por quê? Porque ele não tem fé para esperar o momento certo das coisas de Deus acontecer na vida dele. Mas dessa noite você está recebendo fé para ter domínio próprio e ir adiante conquistar aquilo que Deus preparou para você. Há um texto em Provérbios que diz que um homem que não domina a si mesmo é como uma cidade sem muro. Ou seja, é uma pessoa vulnerável aos ataques do adversário, é uma pessoa inconstante, é uma pessoa que está aberto para os ataques do inimigo. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite. Levante um muro de fé na tua vida hoje e tenha certeza que Deus fará coisas extraordinárias. Eu vou correr aqui por causa do tempo, e diz: o domínio próprio, a perseverança. Não tem como intensificar a fé sem perseverança.
e diz a piedade. Eu quero falar aqui rápido sobre piedade. Piedade aqui não é misericórdia. Piedade aqui não é condolência. Piedade aqui está falando de amar o sagrado. Sabe? Nós estamos amando mais as coisas do mundo do que o sagrado, irmãos. Nós amamos mais as redes sociais do que um momento com a palavra de Deus. Nós amamos mais momentos de lazer. É importante, sim, tire momentos de lazer com a sua família. Mas como perder uma conferência dessa? Quem está aqui é porque você ama o sagrado. Você ama estar na presença de Deus. Você ama a graça de Deus. Você ama o mover de Deus sobre a tua vida. E ele continua dizendo: a piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Quem está falando? Pedro. Aí aqui ele está falando: olha, você tem que ter o amor filos, mas tem que ter o amor ágape. Ele está entre aspas dizendo assim: olha, eu sei bem o que eu estou dizendo, porque um dia o mestre, ele me interrogou por 3 vezes, e ele disse: Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondeu: eu te amo, filos. Aí o Senhor falou: não Pedro, não estou perguntando esse amor. Pedro, tu me amas? Ele perguntava: ágape? Pedro respondia: filos. Aí Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, pela terceira e última vez eu vou te perguntar: tu me amas? Aí falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele respondeu: ágape. Aí ele falou: agora você intensificou tua fé, Pedro. Agora tua fé está intensificada, Pedro, porque tu me amas a ponto de ir até os extremos da sua vida para resgatar as vidas que estão no inferno. Aí ele disse: então vai e apacenta as minhas ovelhas, bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, não há como intensificar a fé, não há como fazer a obra de Deus sem amor ágape. Ele diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, repita comigo: crescendo, suas vidas, diz assim, e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Ou seja, se vocês intensificaram a sua fé com esses valores, vocês não serão infrutíferos. Se você intensificar a sua fé, você vai ser frutífero, você vai dar muito fruto, você vai realizar coisas extraordinárias. Porque, irmãos, não tem como servir a Deus sem fé. A gente não vê Ele, mas a gente crê, primeiro, pela revelação natural, porque a Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas conhecemos pela revelação especial, que é a palavra. E também conhecemos pela experiência que tivemos no momento da nossa regeneração e transformação. Então precisamos ter fé, intensificar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo, ele vive da fé. O salmista, lá no Salmo 11:3, quando ele olha o cenário do contexto da época dele, diz: eis que os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? O escritor aos Hebreus responde: o justo viverá da fé. Diga para 2 ou 3 pessoas, fala: você vai viver da fé. Irmãos e irmãs, Jesus, um dado momento, depois de ver uma viúva insistir numa oração por um injusto juiz,
ele faz o seguinte questionamento: porventura, quando voltar o Filho do Homem, haverá fé na terra? Se você for olhar o capítulo 17 e 18 de Lucas, Jesus está palestrando com os discípulos sobre fé. Aí ele começou a dizer: vai ter escândalo, hein? Mas não perca a sua fé por causa dos escândalos. Se a tua fé estiver intensificada, tu não vai perder a fé. Depois ele diz: vai ter injustiça, hein? Mas se a tua fé estiver intensificada, você não vai perder a sua fé. Olha, vai ter imoralidade, hein? Mas se tua fé estiver intensa, você não vai perdê-la. Vão destruir os fundamentos. Agora surgiu uma ideologia nova: modernidade líquida. Um filósofo europeu criou essa ideologia. O que é a modernidade líquida? É destruir todo o fundamento judaico-cristão do mundo ocidental. Destruir, desconstruir tudo. E líquida por quê? Porque o líquido, ele toma a forma do lugar onde ele está. Então aqui, a água toma a forma desse copo. Se eu botar ela numa caixa, ela vai virar um quadrado. Se eu colocar ela em outro ambiente, ela vai se moldar exatamente como aquele ambiente. O que esse filósofo quer dizer? Você é que faz o seu fundamento e a sua verdade. Aí por isso que Paulo disse, lá em Romanos 12:1, não vos conformeis com este mundo. Paulo já sabia que um dia ia surgir um filósofo que ia trazer essa ideologia do diabo, e Paulo já advertiu: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Tem alguém comigo aqui? Glorifique a Deus nessa noite. Querido, não deixe nenhuma modernidade mudar o teu fundamento da palavra, aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Agora, pais que não tem temor a Deus, nasce uma criança, qual o sexo? Ela vai decidir, o bebê vai decidir. Por isso que é importante a gente instruir nossos filhos, instruir as crianças, instruir os jovens. Irmãos, esse mundo está perdido. A resposta para esse mundo, sabe quem é? Jesus, através da sua igreja, que representa Ele aqui na terra. Diga para 2 ou 3 pessoas aí, fala: você representa o Senhor aqui na terra. Agora diga: nós representamos o Senhor aqui na terra. Então, brilhe intensamente no ambiente que você estiver. Brilhe na universidade, brilhe no teu trabalho, brilhe na tua vizinhança, brilhe onde você chegar, porque onde você brilhar, a treva será dissipada. Bendito seja o nome de Jesus. Quarto, e aqui eu caminho para o encerramento. Se você quer brilhar intensamente, viva intensamente uma vida no Espírito de Deus. Baixe o nome da pessoa que está na tua frente, fala: quer brilhar nesse mundo? Viva intensamente no Espírito Santo. Foi o que Paulo disse em Gálatas 5,16. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque viver na carne é morte, mas viver no Espírito é vida. E aí, queridos, eu quero fazer uma analogia aqui. Um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite. E nos tempos bíblicos, a lamparina acendia
brilhava, resplandecia, iluminava se tivesse azeite. Se tinha pouco azeite, a chama era pequena. Se não tinha azeite, não tinha chama. Mas se tivesse cheio de azeite, a chama era intensa. Ah, querido, eu vou usar aqui também. Acho que você não está me entendendo, não. Você não me entendeu, não. Diga para 2 ou 3 pessoas, fala, como está o nível de azeite na tua lamparina? Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Como está o nível de azeite na tua lamparina? Deixa eu ver aqui, dá um glória a Deus nessa noite. Deixa eu ver aqui, vai dando glória aí, vai enchendo de azeite aí, vai enchendo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, um texto que me chama muita atenção, lá em 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 2 e 3 diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel deitado. Olha só, isso que me chama a atenção. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Irmãos, a arca que representava a glória tinha lá, o candelabro, as lamparinas que o quê? Que representava ali o quê? O testemunho, iluminando tudo ali. E diz que antes que ela se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Tem algum Samuel aqui nessa noite? Tem? Veja que tanto Eli como Samuel estava deitado, mas Eli estava vazio, Samuel estava cheio. Aleluia! Os dois estavam deitados. E aí eu fiquei perguntando, porque Deus chama Samuel intensamente. Deus chama Samuel 4 vezes. Por que Deus chamou Samuel 4 vezes? Não, tem que descobrir isso. Orava, falava, e o Espírito Santo falou comigo: meu filho, dá um pulinho. Dá um pulinho na minha palavra que você vai ver. Dá um pulinho em Números capítulo 4. Eu fui ver. Deus chama Samuel 4 vezes, porque naquela época havia 4 ordens sacerdotais. Eu sinto a presença de Deus aqui, queridos. Havia 4 ordens sacerdotais. Havia a ordem dos gersonitas, que eram os filhos de Gerson, que eram responsáveis para cuidar das cortinas, das tendas, do véu do templo, que representava o limite de um espaço para o outro, representava a limitação do lado exterior do pátio interior, do local santo dos santos. Então os gersonitas eram responsáveis para cuidar disso. Só que na geração de Eli não estavam cuidando mais. A outra ordem era a ordem dos coatitas, os filhos de Coate. Eles cuidavam das tábuas, das estacas, das colunas, das varas, que preservava para que o tabernáculo se mantesse de pé. Eram responsáveis pelo fundamento do tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Mas também não estavam mais cuidando direito disso, não estavam mais preocupados com isso. E tinha uma terceira ordem. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Que eram os descendentes de Merari. Repita comigo: Merari. Não é nenhum remédio não, fica tranquilo. Aleluia. Eu falei antes, os coatitas cuidavam dos utensílios sagrados, cuidavam da arca, e os de Merari cuidavam das colunas. E o último era justamente os descendentes de Eleazar.
Eleazar e seus descendentes cuidavam do incenso, cuidavam do azeite da unção e cuidavam do azeite da iluminação. Então Deus chama Samuel 4 vezes. Fala: Samuel, eu estou te chamando para você cuidar das cortinas, das tendas, do tabernáculo. Samuel, eu estou te chamando para cuidar dos utensílios sagrados, para cuidar da arca, para cuidar da vara, para cuidar do todo o material sagrado. Samuel, eu estou te chamando, Samuel, para cuidar das colunas, porque elas estão quase caindo. Samuel, eu estou te chamando para um novo tempo, um tempo de adoração, um tempo de unção, um tempo de iluminação das trevas. Eu estou te chamando, Samuel, para um novo tempo de Deus para o seu povo. Ah, queridos, a geração de Eli já foi, agora é a geração de Samuel, é a geração que está cuidando do sagrado, é a geração que está na adoração, é a geração que está preocupada com os fundamentos da igreja, pela sua palavra, é a geração que está cuidando para que ninguém invada a glória de Deus, é a geração de adoradores. É a geração de pessoas que estão trabalhando para manifestar a glória de Deus através da unção. É a geração que quer impactar o mundo, iluminando o mundo de trevas com o evangelho de salvação. Ah, queridos, você vai ver os discípulos antes e depois de serem cheios. Antes, Pedro inconstante, Pedro afoito, Pedro querendo impedir até Jesus de cumprir seu ministério. Mas depois que Pedro foi cheio do azeite, aleluia, você vai ver Pedro pregando, quase 3.000 almas sendo convertidas. Pedro prega de novo, mais quase 5.000 almas. Chegam para Pedro: Pedro, tem que parar de pregar, senão eu vou te prender. Não posso parar de falar daquilo que vimos e ouvimos, aleluia. Eu vou te jogar na prisão, Pedro, pode jogar, eu vou dormir lá esperando, porque o anjo vai me soltar, aleluia. Porque quem está cheio, ele não se importa com as circunstâncias, ele continua crendo, ele continua empenhado, ele continua direcionado, ele continua odiando o pecado, amando o sagrado e indo adiante para a glória de Deus. Oh, aleluias. Diga para 2 ou 3 pessoas e fala: não deixa acabar o azeite. Não deixa, não deixa, não deixa. Sabe? Se você deixar acabar o azeite, você pode perder a dracma. Aquela mulher que perdeu a dracma, quando ela foi procurar, o que ela fez? Foi acender a lamparina. A primeira coisa que ela fez. Porque você só acha que perdeu quando você está cheio da unção. Aleluia. Deus está falando aqui nessa noite. Irmãos, quanto mais azeite, quanto mais unção, quanto mais intensificação, mais você vai mortificar a sua carne, mais nós vamos odiar o pecado e mais vamos amar o sagrado. Eu tenho certeza que numa próxima conferência não vai caber nessa igreja aqui, vai ter que fazer outro lugar. Em nome de Jesus, as pessoas vão saber do que aconteceu aqui, através da mídia social, através da internet, e vão querer estar aqui, porque vão ver o que Deus fez nessa conferência. Ficar de pé nessa noite, ficar de pé glorificando, vai. Tira a tampa aí, vá. Diga para quem está ao teu lado: tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa. Ministério de louvor aqui, vem aqui à frente. Irmãos, se a botija estiver tampada, como é que vai entrar azeite? Se a lamparina estiver tampada, como é que vai entrar azeite? A lamparina tem que estar aberta. Aí diga para quem está perto: dá legalidade, vai. Fala: tira a tampa e se prepara para você ser cheio. Começa a falar em línguas estranhas, vai. Começa a dar glória a Deus aí. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a mandar glória, porque tu manda glória para cima, Deus manda glória para baixo. Começa a adorar, vai, glorifica. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. Eu sei também que eu preciso da tua graça.
eu também preciso me cuidar para não permitir com que o azeite na minha vida se reduza. Mas eu te peço também nessa noite, Pai, por cada vida que está aqui presente, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa começar a encher, começa a encher de fé, começa a encher de ousadia, começa a encher, Pai, de paciência, começa a encher, ó Deus, de longanimidade, de bondade. Senhor, começa a encher do Teu Espírito Santo, começa a renovar o dom de línguas, começa a conceder, ó Deus, dons espirituais. Vai concedendo aí, Senhor, vai manifestando a Tua graça, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, aleluia. Olha só que coisa interessante, me empresta aí uma garrafa d'água aí, olha só, esse copo aqui está cheio? Está cheio? Está ou não está? Não está não, falta um pouquinho aqui. Aí o crente às vezes está assim, faltando só um pouquinho para ele ser cheio. Não, calma, calma, não andeis ansiosos. Aí o crente está assim, aí ele sai de um culto na igreja de domingo, está assim, faltando um pouquinho para ele ser cheio. Aí ele chega no trabalho, no vigia, o inimigo lança uma seta aí, ó. Aí diminui um pouquinho. Aí alguém fala alguma coisa para ele, em vez dele fazer o bem, ele dá a resposta da mesma forma que ele recebeu. Aí, ó. Aí vai diminuindo. Aí ele recebe a notícia, ó, vai ter a conferência da intensidade. Aí ele fala, eu vou lá. Aí enche um pouquinho, aleluia. Aí ele começa a agendar, o Espírito Santo me agradando, enche mais um pouquinho. Aí ele chega na portaria da igreja no dia, o irmão da paz do Senhor abraça, ele enche mais um pouco. Aí começa o louvor, todo mundo começa a adorar, aí ele começa a glorificar, começa a exaltar, aí começa, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, aí ele transborda, transborda nessa noite, transborda nessa noite, transborda nessa noite, transborda nessa noite.